Ele opera e nós operamos. Então, neste caso, não é Deus por nós. Deus por nós foi o fato ocorrido na cruz do Calvário, não é? Ele o fez incondicionalmente, unilateralmente, ele assumiu esse pacto e o ratificou com seu sangue, mas, a partir disso, ressurreto, glorificado, ascenso, entronizado, ele derrama o seu Espírito para ser, em cooperação conosco, o operador de nossa salvação. 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito assim: o Deus da paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, vossa alma e também vosso corpo sejam conservados íntegros, e não só íntegros, irrepreensíveis, para ou na vinda, parousia, presença, a vinda do nosso Senhor Jesus. E o verso seguinte diz assim, versos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5: fiel é o que vos chama, o qual, esse Deus fiel, também o fará. Mas, meus queridos irmãos, nós sabemos que o livro de Isaías, capítulo 28, diz que a palavra do Senhor seria para o seu povo um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nós precisamos buscar sempre equilíbrio quando nós lemos os textos bíblicos. Equilíbrio com outras verdades e outras passagens, para que nos mantenhamos equilibrados. Então, se nós tivermos apenas 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, talvez nós pudéssemos cruzar o nosso braço, você não acha? Fiel foi aquele que nos chamou, e ele então fará. E quanto a nós, estamos aqui dispostos, não é? Para que ele faça. Mas então nós vamos buscar, podíamos buscar em tantos lugares, nós vamos buscar em Filipenses 2, um equilíbrio para esse texto de Tessalonicenses. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: desenvolvei, vós, operai, é a palavra no original, operai a vossa salvação. Mas fala, será que isso quer dizer? Será que o apóstolo Paulo é legalista? Será que ele está se contradizendo, porque foi ele também que escreveu Tessalonicenses? Como ele diz que o Deus fiel fará isso em nós, nos conservando íntegros, espírito, alma e corpo, e como ele diz aí que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no próprio texto aí, você vai ver o equilíbrio divino, o balanço divino, né? Já que o verso seguinte, o 13, vai dizer o quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que fazer o voo com as duas asas, como os irmãos já ouviram várias vezes, né? O pássaro não voa com uma asa só. Se o conseguisse fazer, ele giraria em círculos, e não iria a lugar nenhum. Então, quem opera a nossa salvação, segundo esses textos combinados? Deus conosco, não Deus sem nós. A nossa regeneração não foi assim. Ele nos separou, ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo. E no tempo oportuno, ele veio a nós pela graça, pelo seu amor misericordioso e nos chamou. Porque pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Isso não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém se gloriasse. Muito claro, não é? Mas nós não estamos falando de novo nascimento, de regeneração. Nós estamos falando de desenvolvimento da salvação. É a palavra que você tem aí em Filipenses 2,12. Desenvolvei, operai a vossa salvação, com temor e tremor, né? Então, Deus opera em nós o querer e o realizar, é a mesma palavra usada aí. Ele opera e nós operamos. Então, neste caso, não é Deus por nós. Deus por nós foi o fato ocorrido na cruz do Calvário, não é? Ele o fez incondicionalmente, unilateralmente, ele assumiu esse pacto e o ratificou com seu sangue, mas, a partir disso, ressurreto, glorificado, ascenso, entronizado, ele derrama o seu Espírito para ser, em cooperação conosco, o operador de nossa salvação. Não sem nós, nunca sem nós. Então, por exemplo, mais uma vez, Paulo escreve assim, como eu disse, vários textos podiam ser usados. Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Você está ouvindo bem, irmão? Não está dizendo que o Espírito Santo vai levá-la à morte. Está dizendo que é responsabilidade sua e minha fazer morrer a nossa natureza terrena. Aí nós podíamos nos desesperar, dizer nunca. Esse inimigo é muito mais forte do que eu. Isso é verdade ou não? Sim. Muito mais forte do que nós, por natureza. Mas aí o que o Senhor nos diz então na sua palavra? Eu fiz habitar em vocês o Todo-Poderoso Espírito Santo. Então andem no Espírito e jamais satisfarão as cobiças da carne. Então, meus amados irmãos, que equilíbrio precisamos ter com essas verdades, para não nos derivarmos, nem para o legalismo e nem para a libertinagem.